Meus amigos, minhas amigas, boa noite para todos. Que Deus nos abençoe em sua paz. Que Jesus, nosso mestre, nosso amigo de todos os momentos, envolva os nossos corações, para que sintamos a alegria, a festa espiritual que aqui se faz, não só neste plano, por óbvio, certamente também no mundo espiritual, a presença maciça, dos benfeitores, dos beneficiados desta casa, e sentimos-nos honrados de poder participar, eu e a Flávia, desta festa espiritual, na condição de um simples irmão que vem retribuir a todo esse carinho que já podemos sentir, a esses abraços fraternos, com algumas reflexões que desejamos possam ser úteis a todos vocês. Então, não poderia iniciar sem antes agradecer pelo convite que nos foi feito, parabenizar a casa e a todos os trabalhadores encarnados, já desencarnados, pelos 40 anos completos de serviço. Certamente, muitos anos mais ainda por vir, é o que desejamos à casa que inclusive é co-irmã, é xará da casa que frequentamos em São Carlos, também Obreiros do Bem. Então, que esses obreiros do bem possam seguir a semear essas sementes de fraternidade, de amor e do bem, que é mesmo a essência do Evangelho. O benfeitor Emmanuel nos diz, em uma mensagem muito interessante, no capítulo 15 do livro Fonte Viva, que a partir do triunfo de Constantino, lá no século IV, quando, a partir das disputas, das guerras por ele travadas, ele alça o cristianismo à posição hegemônica de poder, de influência no mundo. Desde esses tempos, ou desde esse marco na história do cristianismo, nós, os cristãos, temos ensaiado muitas experiências para afirmar ou demonstrar na terra a nossa condição de discípulos de Jesus. É de fato um marco esse que temos em Constantino, porque de certo modo antes tínhamos os séculos primeiros do cristianismo, também conhecidos como séculos áureos do cristianismo primitivo. Os 3 primeiros séculos, em especial, ficaram registrados na história do cristianismo e do mundo como a época luminosa dos mártires, dos heróis e heroínas da fé, que em todas aquelas partes ali, especialmente do entorno mediterrâneo, demonstraram com tamanha fidelidade e entrega a sua condição de discípulos de Jesus. Tempos dourados, luminosos, que com frequência vamos recapitulando também a espiritualidade por meio de obras como Ave Cristo, Paulo e Estevão, Esquina de Pedra, obras maravilhosas que nos fazem voltar àqueles tempos e sentir um pouco que seja a vibração poderosa desses corações, daquela fé inabalável, daquela esperança que jamais se apagava mesmo diante dos horizontes mais sombrios, daquele amor que dava tamanha força e tamanha coragem àqueles homens e àquelas mulheres. Com a vitória de Constantino, no entanto, e a mistura entre os interesses divinos, transcendentes do Evangelho, com os interesses humanos, com as buscas por poder, por status, por influência, nós vamos adentrando a partir dali em séculos complicados da história do cristianismo, em que tivemos, sim, em todos os tempos, grandes nomes, grandes exemplos. No século IV, no século V, teremos Agostinho, Crisóstomo e outros nomes que poderíamos citar, dos chamados pais da igreja. E mesmo mais adiante, na Idade Média, depois, mais adiante ainda, no alvorecer ali do iluminismo, com a reforma protestante, vamos ter figuras como Jan Hus, nosso querido Allan Kardec em encarnação anterior, John Wycliffe, Jerônimo de Praga e outros tantos nomes que poderíamos destacar. No entanto, à medida em que o cristianismo foi se imiscuindo, se misturando pelas nossas próprias incompreensões,
pelas nossas próprias fragilidades. Não queiramos aqui nos isentar dessas responsabilidades, porque muitos de nós que hoje morejamos no Espiritismo lá estávamos envolvidos nesses processos. O cristianismo, à medida em que foi se misturando essas questões humanas, foi perdendo um pouco do seu brilho. Sempre, vale frisar, queremos destacar isso, tivemos as estrelas cadentes, os fachos luminosos que passaram pela Terra, em todos os tempos, em todas as latitudes. Mas, de um modo geral, nós fomos engessando a mensagem de Jesus, institucionalizando-a por demais, hierarquizando por demais as nossas relações. E aquela simplicidade, aquela pureza, aquele cristianismo muito mais baseado na convivência, nas realizações mesmo com Cristo, foi gradativamente se tornando um cristianismo muito marcado pelos rituais, pelas construções, pelos templos, pelas bandeiras, pelos rótulos, pelas homenagens, distanciando-nos daquilo que talvez, ou sem sombra de dúvidas, é o mais essencial na mensagem de Jesus. E é isso que Emmanuel quer destacar para nós nessa mensagem, fazendo um apanhado histórico da jornada do cristianismo e da jornada de nós, os cristãos, os discípulos, desde aqueles tempos. Fomos ensaiando diversas experiências, muitas delas nada saudáveis, nada edificantes ou nada harmonizadas com o Evangelho, julgando que por meio dessas experiências ou dessas ações honrávamos a Jesus, glorificávamos ao Mestre, ou demonstrávamos de fato a nossa condição de seguidores seus, ou de seus representantes no mundo. É assim que, infelizmente, houve um tempo em que julgávamos honrá-lo, o julgávamos agir para a maior glória de Deus, perseguindo criaturas e estabelecendo fogueiras, métodos de suplício, torturas e exclusões. Para a maior glória de Deus ou para o maior triunfo de Cristo no mundo. Recordo-me até de uma passagem que é narrada por Irmão X, um dos seus contos, intitulado Louvores Recusados, em que ele nos narra uma passagem que se deu com São Vicente de Paulo, aquele que já viveu um tempo mais adiantado em relação aos tempos ali de Constantino. Ele viveu ali ainda na Idade Média, né, por volta do século XIII, XIV, se não estou enganado. Ele que foi conhecido como o apóstolo da caridade, um grande espírito. Nós espíritas até o conhecemos mais, talvez, pela relação que ele tem com um grande espírita, com um grande apóstolo do Cristo que viveu em nossas terras e que aqui divulgou o Espiritismo como poucos, Eurípides Barçanufo. São Vicente de Paulo era benfeitor espiritual e amigo de Eurípides Barçanufo. Mas nessa passagem conta Humberto de Campos que certo dia São Vicente de Paulo proferia ali a missa, lá na sua paróquia, e estava ali entretido, né, com os processos da missa, com a fala e tudo mais, quando ele tem uma visão. Ele era um médium de imensas possibilidades, ele tem uma visão mediúnica em que o Cristo do crucifixo como que ganha vida, sai lá da cruz, do crucifixo e começa a caminhar. Ele percebe então que era Jesus que ali passava e saía da igreja. E ele então pergunta: onde vais, mestre? E Jesus então lhe diz, ante os louvores que ali eram entoados, né? Porque São Vicente de Paulo começa a perceber a fala de alguns dos que ali estavam, honrando a Jesus por terem conseguido mais escravos, honrando a Jesus ou agradecendo a Jesus por terem conseguido conquistar mais terras à custa de muito sangue ou de opressão, honrando a Jesus por essas conquistas muito distanciadas das conquistas preconizadas pelo Evangelho. E então Jesus simbolicamente diz: esses louvores, infelizmente, não posso aceitar. E assim manifesta essa recusa desses louvores em saindo da igreja, como a dizer que com aquele cristianismo ele não tinha parte. Com aquela visão de cristianismo ou dele próprio, ele não tinha parte. Estávamos distantes da verdadeira visão. Mas é o que Emmanuel vem dizendo nessa mensagem. Fomos ensaiando muitas maneiras
de expressar a nossa condição de discípulos, de afirmarmos como seus representantes, muito dissonantes com aquilo que de fato se espera como representação do discipulado com Jesus. Como aquilo que realmente afirme, testifique para o mundo, para outras vidas, que de fato somos discípulos seus. O que nos leva a essa indagação, né? Como de fato seremos reconhecidos como discípulos seus? Esse é o grande mote, essa é a grande questão. Porque em movendo as perseguições, em realizando as cruzadas, em disputando o sepulcro de Jesus, a preço de muito sangue, de muita luta, da espada, em criando concílios e mais concílios, textos e mais textos do âmbito teológico, muitos deles justificando, né, ou, digamos assim, confirmando a possibilidade de, em nome de Jesus, ou para a glória do Evangelho, podemos realmente perseguir, podemos realmente dispersar, dividir, dissentir, a gente julgava que por meio disso estaria adorando. Mas é preciso, é chegado o tempo, e assim vem atuando a espiritualidade, em especial com o movimento do Evangelho Redivivo, vem atuando a espiritualidade para que a gente relembre um pouco daqueles tempos áureos, quando, de fato, aqueles primeiros cristãos nos ensinaram o que era a afirmação mais legítima da nossa condição de discípulos de Jesus. Então é como se, a partir do Evangelho Redivivo, dessa invasão organizada dos espíritos, a humanidade fosse chamada a reconsiderar a sua relação com o Evangelho e a maneira de realmente demonstrar que segue a Jesus. Voltando no tempo, ou projetando-nos novamente naqueles tempos, a fim de que pudéssemos nos relembrar daquelas vidas, a espiritualidade superior vem nos convidar a essa retificação de caminhos e essa compreensão mais madura no que diz respeito aos nossos deveres perante o Evangelho, fazendo-nos lembrar desses mártires, de como era o cristianismo então, quando eles, aqueles primeiros corações, ainda muito envoltos na energia tão viva de Jesus, realmente lembravam-se daquelas palavras que seguiram ecoando em todos os séculos, mas que por muito tempo para nós talvez estiveram abafadas pela nossa cegueira, pela nossa surdez, pelas ilusões que nos faziam com tanto afinco perseguir as coisas do mundo, os poderes do mundo, esquecidos das coisas de Deus e realmente daquilo que seja o nosso compromisso com o Evangelho. Por isso, Emmanuel, no livro Ave Cristo, vai nos dizer, relembrando-nos um pouco do que era esse cristianismo das origens, no capítulo 3 da primeira parte, ele nos diz que dificilmente, à distância dos séculos, poderá alguém perceber com exatidão a sublimidade do cristianismo primitivo. Então, o que Emmanuel está a nos dizer é que, por mais que eles, os espíritos, se esforcem para nos traduzir, para nos apresentar o que era esse cristianismo, ainda assim é difícil. Porque pede do ser, daquele que acessa uma obra como essa, Ave Cristo, sensibilidade. Não é só interpretação, não é só intelecto, não é só memória. É realmente sentir o que esses corações sentiam e que, de certo modo, transborda dessas páginas. Como, por exemplo, quando temos a oportunidade de ler uma epístola paulina, uma carta de Paulo, é impressionante a sensação que nos toma. Parece que aquelas palavras ganham vida e toda aquela fé, toda aquela confiança, toda aquela força que animava aquele ser, parece que quando damos margem, quando ofertamos sintonia, ela nos envolve, ela nos cativa, ela nos emociona, ela nos convida a sentir o que era aquilo que eles sentiam e a fazer, pelo menos em parte, um pouco do que aqueles corações, os pioneiros, não só do cristianismo, mas também do espiritismo, aqui lembrados, fazer um pouco, uma 10ª parte, uma 100ª parte do que esses corações fizeram. Mas para isso é preciso sentir aquilo que vibrava neles. E esse é um dos objetivos da espiritualidade em nos trazendo essas obras, em nos convidando a essa visão histórica, fazendo-nos relembrar esse ponto de divergência do cristianismo, quando passamos a estar muito preocupados com as coisas do mundo e esquecidos das coisas do Cristo,
para que voltemos antes desse ponto de divergência, dessa esquina de pedra, relembrando aquilo que era e aquilo que deve ser a vivência daquele que se propõe a ser discípulo de Jesus. Aliás, fica aqui a sugestão, dentre os livros que já citamos, né, Ave Cristo, Paulo Estevão, também o Esquina de Pedra. Quem puder ler, é uma obra fantástica, porque ela trata justamente, e esse é o motivo do título, dessa esquina de pedra, quando o cristianismo virou na esquina equivocada. Quando a gente tinha que seguir ali por uma reta, a gente tinha que seguir ali por uma proposta, mas muitos de nós tomamos uma esquina, um desvio, uma curva que não era a mais adequada. Mas, sem pessimismo, naturalmente, e a obra termina com esse olhar de esperança, né? Uma das últimas falas da obra é justamente um dos personagens a dizer isso. Olha, tenho certeza que no futuro o cristianismo há de ser recuperado. A mensagem do Cristo há de surgir novamente rediviva, mais viva do que nunca para as criaturas. E nós estamos tendo a grata satisfação de viver nestes tempos, em que por meio do trabalho de um Emmanuel, do trabalho de um Chico Xavier e de outros tantos, não só dentro do Espiritismo, mas fora também, temos podido sentir que se recupera, se recobra essa ideia do que é essencial e do que é secundário, do que foi inserção humana, incompreensão humana no seio do cristianismo e do que é divino, atemporal, porque voltada ao espírito imortal. Então Emmanuel diz, olha, é difícil traduzir à distância de tantos séculos o que era essa sublimidade do cristianismo primitivo. Por quê? Experimentados pela dor, amavam-se os irmãos na fé segundo os padrões do Senhor. Segundo os padrões do Senhor. Isso é interessante pensarmos. No Evangelho temos 2 mandamentos a respeito do amor. Mandamentos direcionados a nós, discípulos, né? Temos aquele que é sobre o amor a Deus, o primeiro mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas. Mas aí temos o amar ao próximo como a ti mesmo. Esse, junto com amar a Deus, diz Jesus, resume toda a lei. Mas, no contexto da última ceia, logo no capítulo 13 de João, que é o primeiro capítulo em que João desenvolve ou compartilha conosco o que foram aqueles momentos tão especiais da última ceia, um versículo antes desse, que é o tema da nossa reflexão nesta noite, né, que meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem, um versículo antes, Jesus traz um novo mandamento. Ele mesmo diz, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. A gente poderia pensar numa análise mais imediata, muito similar ao outro, né? O amar ao próximo como a ti mesmo, a ideia do amor recíproco, do amor mútuo, mas há uma diferença fundamental aqui, que Emmanuel também não deixa passar num comentário que faz a essa orientação de Jesus, a esse novo mandamento de Jesus. Quem é a referência do amor no primeiro mandamento? O amar ao próximo como a ti mesmo. Quem que dá a medida do amor? A criatura. Como eu já consigo amar a mim mesmo, é o amor que eu vou dar ao outro. É muito importante isso. Digamos que é o pórtico fundamental, o início da jornada de descoberta do amor. Ter o verdadeiro amor para conosco, que é muito diferente daquele amor próprio, muitas vezes adoecido, daquela ideia de que amar a mim mesmo é fazer tudo o que eu quero, tudo o que eu gosto. Essa é uma visão muito rasteira e perigosa do amor próprio. A maior expressão de amor por nós mesmos que poderemos ter é o compromisso com a nossa melhoria. É o compromisso assumido com Jesus de sermos melhores, mais úteis, mais sintonizados com o seu Evangelho, com a lei divina. Mas qual a medida ou a referência do amor no segundo mandamento? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Faz ou não faz diferença? Toda a diferença. Porque agora é um desafio que nos está proposto. Porque chega até a ser assim, né? Como ousar ter a medida de amor do Cristo? Mas é o que ele está pedindo para a gente. Ou seja, nunca ache que você já chegou ao fim. Há sempre mais possibilidade de expandir o amor. Nunca se contente, nunca se acomode
há sempre um convite para aperfeiçoarmos, expandirmos ainda mais em nossa capacidade de amar. Mais renúncia, mais indulgência, mais misericórdia, mais compreensão, mais fraternidade. Sempre um pouquinho mais. Esse é o convite de Jesus. Então é um amor que não cessa, que não para de amadurecer, de engrandecer-se, de desenvolver-se. É como se Jesus nos desse trabalho para séculos inumeráveis. Como Ele faz quando nos diz: sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai. Como assim sermos perfeitos como perfeito é o Pai? Que ousadia é essa de nós, criaturas, sermos perfeitos como o Pai? Será que Jesus estava... Será que a gente vai ter coragem de pensar que Jesus estava equivocado? Óbvio que não. Aqui, ao convite ao entendimento. Sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai. Em se tratando da referência a Deus no Evangelho, ora Jesus fala meu Pai, ora Ele fala nosso Pai e ora Ele fala vosso Pai. E há um motivo, naturalmente. Quando Ele fala meu Pai, Ele está falando do Pai que Ele consegue ver, que nós nem alcançamos ainda, nem arranhamos o que seja a visão de Deus que o Cristo tem. Então, eu vou para o meu Pai, para onde Jesus vai, onde Jesus vive, enfim, é a visão dele do Cristo, de Deus. Nosso Pai, aquilo que a gente já pode ter em comum, aquilo que a gente já partilha, Pai nosso. Então, essa ideia de paternidade comum, de onde deriva a fraternidade, a irmandade, essa já é uma visão de Deus que devemos todos comungar. Pai nosso, nosso Pai. Agora, vosso Pai é a visão muito particular de cada criatura. É o que cada criatura, por hora, já conseguiu alcançar de Deus. Já conseguiu ver, entender de Deus e da sua lei. Se eu estou num ponto da evolução, eu consigo enxergar um certo horizonte a respeito de Deus e da sua lei. Mas se eu avanço um pouquinho, subo um pouquinho a montanha, o meu horizonte se expande. Então a visão que antes eu tinha de Deus era uma, e ela estabelecia para mim uma meta. Quando eu avanço um pouquinho, a minha visão de Deus, o meu entendimento da lei e dos deveres é outra. E a meta também se atualiza. E assim vai se dando evolução. Na medida em que evoluímos, evolui conosco a nossa visão e nosso entendimento de Deus e das suas leis. E, por conseguinte, também os deveres se ampliam. Quanto mais consciência adquirida, mais consciência dos deveres, mais responsabilidade perante os deveres, mais a fazer. Então a gente percebe que Jesus criou uma fórmula perfeita de ascensão. Sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai. No patamar em que você está, esforça-te para fazer o melhor que a sua consciência já consegue alcançar. Porque em melhorando, você vai ver que a consciência vai expandir um pouco mais e vão surgir outras metas, outros deveres ainda mais amplos. É isso que Jesus diz no Sede Perfeitos, é isso, de certo modo, que Ele nos diz no Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque por ora nós alcançamos uma medida do amor de Cristo, mas é muito maior do que a gente pode imaginar. Porque cada um de nós, comparemos-nos a um recipiente. Cada um de nós tem um volume, uma medida. Em cada um de nós cabe um certo volume do amor de Deus. E evoluir é expandir as possibilidades do nosso ser de conter mais e mais desse amor. Paulo diz assim numa de suas epístolas: a medida do dom de Cristo, ou a medida do amor, da graça, é dada a cada um segundo a medida do dom de Cristo. O que ele quer dizer com isso? Que cada um de nós consegue comportar do amor divino o quanto a gente já desenvolveu de expansão do coração. O quanto do Cristo já vive em nós, isso dá a medida do quanto a gente já consegue compreender a magnitude do amor que nos envolve. Porque por ora, a gente já consegue sentir o que sente do amor de Jesus e Ele nos emociona. Ele nos marca, como diz Paulo, o amor do Cristo nos constrange, porque Ele é tão grande que a gente se sente pequenino demais, até indignos
Mas, ao mesmo tempo, diante de tanto amor, a gente se sente impelido, constrangido a sair do lugar, a fazer algo melhor, a sermos melhores. Mas quando a gente vai avançando, alargando um pouquinho o coração, alargando um pouquinho a consciência, a gente vai vendo que é maior ainda. É maior ainda. E quanto mais a gente percebe, sente a magnitude desse amor, mais a gente quer distribuir esse amor. Do quanto temos recebido, mais nos sentimos impelidos a compartilhar um pouco. Mais vai sendo difícil para nós manter a dureza de sentimento, a insensibilidade, a falta de indulgência, na medida em que a gente vai sentindo o quanto somos amados, o quanto tem sido grande a complacência e a misericórdia do alto para conosco. Recebendo tanto, a gente não consegue mais ser tão duro. A gente não consegue mais ser tão intransigente, porque a gente vai descobrindo a magnitude desse amor. Sentindo como Ele nos amou. E aí a gente vai sentindo, eu preciso amar de volta. Eu preciso amá-lo na figura dos outros. E é isso que Ele nos pediu. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E é isso que Emmanuel está aqui descrevendo. Amavam-se aqueles primeiros cristãos segundo os padrões do Senhor, como Ele nos amou. Quanto mais estreitamos o nosso relacionamento com Jesus, quanto mais o sentimos, mais em nosso coração descobrimos um manancial de misericórdia. Uma disposição de acolher, de compreender, de servir um pouco mais, de renunciar um pouco mais, de sermos um pouco mais indulgentes. É o que aconteceu com Pedro. Após a negação, ele que era tão intransigente para com os outros, para com os caídos, ao olhar para a cela onde Jesus estava preso e encontrar o seu olhar, Pedro não vê sequer uma condenação. Nenhuma revolta, nada de raiva, nada de cobrança, de exigência. O mesmo eterno olhar amoroso de todos os dias, lá na sua casa, no culto do Evangelho, nas pescas, às margens do Tiberíades, aquele mesmo olhar amoroso. E diante daquele amor que agora ele descobria, ele, Pedro, comove-se como uma criança e enfim ele começa a sentir no seu coração a brotar o manancial da misericórdia, que o converteria no Pedro que nós tanto admiramos, tão afável, tão acolhedor, tão paternal, porque ele sentiu a magnitude daquele amor. Ele sentiu a imensidão daquele amor e relembrou talvez aquelas palavras que Jesus tinha dito algumas horas antes: um novo mandamento vos dou, Pedro, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Há um trecho, inclusive, no início do discurso ou do relato de João sobre a última ceia, no primeiro versículo do capítulo 13 de João, e eu gosto muito desse trecho de João, eu achei ele um dos mais sublimes do Evangelho, porque diz assim João, iniciando a sua narrativa da última ceia: e tendo-os amado, amou-os até o fim. E não é que João está dizendo que ele amou até o fim a cruz. Não. É amar até o fim, até as últimas consequências do que o amor nos pede. Até as últimas renúncias. Até os últimos esforços que o amor nos pede. O amor de uma mãe pelo filho, invencível na sua esperança, na sua paciência, na sua força de recomeçar, de nunca desanimar. Assim é o amor do Cristo multiplicado por nós. Amou-nos até o fim, sem medir esforços. E esse amor sem medidas, como dizia Santo Agostinho, a medida do amor é amar sem medidas, é esse amor que nós estamos pelejando por descobrir e entender que Ele é de fato a maior afirmação da nossa condição de discípulos. Não as bandeiras que temos erigido em nome do Mestre, não os templos, as obras de arte, as palavras, os votos, os sermões, que têm a sua razão de ser, que podem ser úteis em algum aspecto, mas esse amor é o que fala de nós. Esse amor é o que define, é o que testifica do discípulo. Por isso, Paulo, que viveu isso muito bem, viveu isso na carne, viveu isso na vida, ele diz na sua epístola aos Romanos, capítulo 8, versículo 9:
Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal ainda não é dele. O Espírito de Cristo não é o rótulo de cristãos. Porque símbolos associando-nos ao cristianismo, a gente foi criando vários ao longo dos séculos, até mesmo nomes. No início, não eram chamados cristãos os discípulos de Jesus. Eram homens e mulheres do caminho. Lucas é quem dá a sugestão de mudança. Olha, caminhos existem vários. Quem sabe a gente não usa um outro nome que designe melhor a nossa condição de seguidores dele. E aí surge o nome cristãos. Mas ainda assim, o nome em si é só um rótulo. Pode ser só um rótulo. Mas ele já traz uma essência mais interessante. Cristãos no sentido de que aquele que busca segui-lo deve refleti-lo em sua vida. Cristo em nossa vida. Isso é o cristão. Pelo menos assim deveríamos entender. Mas, por muitos séculos, como vimos aqui na própria abordagem histórica de Emmanuel, tivemos esse rótulo de cristãos em bandeiras, em templos, ornamentos, medalhas, etc., etc., mas não necessariamente no coração, na consciência, na forma desse ensinamento vivo em nós. O Emmanuel comenta essa fala do apóstolo Paulo no livro Fonte Viva, capítulo 170, uma mensagem chamada Rotulagem. Ele comenta sobre essa fala, Se alguém não tem o Espírito do Cristo, esse tal não é dele. E ele diz que por muito tempo Jesus tem estado representado de várias maneiras. Temos tido referências, símbolos, juramentos, invocações do Cristo em livros, textos, vozes, recintos, ambientes, mas se não estiver Ele vivo em nossa consciência e nosso coração, tudo isso é muito pouco, ou quase nada. É pura rotulagem, só a essência garante o valor. E é isso que nós estamos buscando entender. Que esse amor é o maior designativo, é o maior característico dos que de fato seguem, inclusive para além das fronteiras do cristianismo, rótulo. Não por acaso, ele próprio, Paulo, agora em espírito, volta depois no Evangelho Redivivo, no Espiritismo, e traz-nos aquela bonita mensagem no capítulo 15 de O Evangelho segundo o Espiritismo, sobre a caridade, em que ele nos dirá assim, que a caridade é a grande definidora, o grande selo, digamos assim, de aprovação do discipulado. Nos céus ou no mundo espiritual, ela brilha como a auréola santa sob a fronte dos eleitos. E na terra ela está gravada nos corações daqueles que ouvirão em passando para o mundo espiritual. Passai à direita. A caridade é o bom perfume que espalhamos, ou serão reconhecidos os discípulos de Jesus pelo bom perfume, pela perfume de caridade que espargirem ao redor de si. Porque, conclui ele na mensagem, todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo da crença ou da seita a que pertençam. Olha que resgate fundamental. Quando nós, julgando-nos representantes dele, os seus emissários na terra, mas na simples rotulagem, perseguimos os que não eram cristãos ou cristãos de outra denominação, a pretexto de servi-lo, vem agora a espiritualidade a nos dizer, todos que estão alinhados com a caridade, com o amor ou com o bem, são seus discípulos, porque já estão alcançando o Espírito de Cristo em si, independentemente do nome ou do rótulo de que estejam revestidos. É isso que a gente precisa entender, um convite ao amor em expansão, um amor segundo os padrões de Jesus, cada vez mais refletindo Jesus. Por isso também Paulo diz, numa de suas epístolas, revesti-vos de Cristo. Olha que bonita visão, revestirmos-nos de Cristo. Fazer com que a nossa vida reflita pelo menos um pouquinho mais dele a cada dia. Fazer com que, por meio de nossa atuação, de nossas palavras, ou, enfim, da simples convivência, as criaturas que conosco caminham possam ver, sentir um pouquinho de Jesus. Jesus um pouquinho mais próximo. Essa será a melhor afirmação, o melhor compromisso nosso com a difusão da mensagem de Jesus. Voltando ao relato de Emmanuel sobre o cristianismo primeiro,
Em toda parte, a organização evangélica orava para servir e dar, ao invés de ser servida e receber. Então, o que pediam os cristãos da primeira hora? A oportunidade de servir e de dar, e não de serem servidos ou de receber. Os cristãos eram conhecidos pela capacidade de sacrifício pessoal a bem de todos, não só cristãos, a bem de todos, pela boa vontade, pela humildade sincera, pela cooperação fraternal e pela diligência que empregavam no aperfeiçoamento de si mesmos. Então, compromisso com a melhoria de si mesmos, nesse verdadeiro entendimento do que seja o alto amor, e esse amor que se expande, então, para a comunidade, para o bem de todos. Amavam-se reciprocamente, estendendo os raios de sua abnegação afetiva por todos os núcleos da luta humana, jamais traindo a vocação de ajudar sem recompensa, ainda mesmo diante dos mais renitentes algozes. Jamais traindo essa vocação de ajudar sem recompensa, mesmo diante dos algozes, como naquele bonito caso que nos é narrado no livro Boa Nova, Joana de Cusa, prestes a ser queimada viva, juntamente com os filhos, recebendo ali os sarcasmos do guarda, que lhe dizia: foi então somente isso que lhe ensinou o Nazareno? A morrerem como covardes? Tem essa mulher a grandeza de alma de retornar dizendo: não somente isso, ensinou-nos ele também a te amar. Esse é o cristianismo. Amar segundo os padrões do Cristo. Esse é o cristianismo que nós precisamos resgatar, entendendo como de fato expressá-lo para o mundo de hoje, que dele precisa como nunca. Nos tantos conflitos que vemos no mundo lá fora, mesmo dentro das lides espíritas, dissensões, disputas, intrigas, dificuldades, lembremos-nos que Kardec mesmo, profundamente inspirado pelo alto, traça essa coluna luminosa, essa diretriz fundamental para nós, os espíritas cristãos de hoje, dizendo: não há verdadeiro espiritismo sem caridade. Não haverá espírita verdadeiro ou cristão sem caridade. E em surgindo dissidências, disputas entre grupos, me colocarei, diz ele na Viagem Espírita, no livro Viagem Espírita, sem pestanejar, do lado que tiver mais caridade para com os outros. Ainda que seja o lado, racionalmente por hora, mais equivocado, porque onde há caridade, há humildade, facilmente se corrige a rota, se retificam os erros de entendimento. Mas onde há orgulho, onde há acrimônia, onde há agressividade, falta não só caridade, mas também humildade. Então, muito difícil se torna corrigir os rumos e aprender. Onde há, portanto, falta de caridade, por mais que a criatura esteja apoiada em alguma parcela da verdade ou da racionalidade, ainda não está ela com toda a razão. É isso que Kardec quer nos dizer. Porque só o amor, disse já um músico, conhece o que é a verdade. Só um amor, a luz do amor, consegue acessar realmente a diretriz, o caminho certo, a melhor escolha. É isso que Kardec, muito inspirado pelo alto, estabeleceu para nós enquanto espíritas, demonstrando o quanto de fato o espiritismo está vinculado ao cristianismo na sua essência. E para a gente fixar esse entendimento do que é então o nosso compromisso enquanto discípulos, qual é a maneira de fato por meio da qual Jesus espera afirmemos a condição de discípulos, recordamos-nos do caso de um discípulo em especial, de um apóstolo, Tomé, aquele que geralmente é lembrado pelas dúvidas, mesmo ali após a ressurreição, quando Pedro, Madalena e os outros falavam: o mestre está vivo, apareceu, ele ainda duvidava. Então Jesus lhe aparece mais uma vez, pede que ele lhe toque, nós todos conhecemos essa passagem. Mas, graças ao Espiritismo, a gente consegue acessar um pouco mais sobre a personalidade desses discípulos. Não só Tomé, Bartolomeu, o próprio João,
Pedro e outros dos que compunham ali o primeiro círculo dos seguidores de Jesus. E no livro Boa Nova, no capítulo 16, Humberto de Campos traz-nos alguns dos bastidores em torno da relação de Tomé com Jesus e com o Evangelho. Dizendo que Tomé era daqueles que tinha assim um anseio de que a mensagem se difundisse muito rapidamente. E para isso ele desejava recorrer às influências do mundo, aos poderosos, aos fariseus influentes, aos romanos, etc. E desejava ele então que Jesus, de certo modo, manifestasse o seu poder a eles, para que eles acreditassem que de fato estavam com Deus, que de fato eles tinham ali o apoio, o amparo de Deus secundando aquele movimento. Então, muitas vezes ele trazia até Jesus alguns personagens influentes ali da Judéia ou da Galileia, esperando que Jesus fizesse algum sinal, trouxesse algum sinal para que eles acreditassem. Esses são realmente servidores de Deus. Esses estão com Deus. E Jesus, conhecendo a fragilidade, a imaturidade ainda do discípulo, ia educando. Recusava fazer os sinais nos céus, os milagres, etc., dizendo apenas: se não conseguem reconhecer o milagre divino que já está expresso na natureza, o carinho paternal, a misericórdia de Deus que a natureza, que a vida nos expressa a cada passo, de que lhes adiantará um sinal que fere somente os sentidos físicos. Não é assim que se dará o avanço, a difusão do Evangelho no mundo, Tomé. O Evangelho não é um movimento perecível dos homens. Não se apoiará, não se baseará apenas nos poderes tão efêmeros e passageiros do mundo. Tenho orientado apenas aos meus seguidores que encontrem a Deus no santuário de si mesmos e que se amem reciprocamente. Não tenho buscado louvores, não quero que os meus discípulos ou que o nosso movimento seja reconhecido por sinais exteriores ou por símbolos específicos. Quero apenas que sejam conhecidos por encontrarem Deus em si mesmos, fazerem-se melhores e mais amorosos para com os semelhantes. E assim eles ficavam nesses debates, Tomé insistindo para que Jesus fizesse um sinal e Jesus sempre podando esse tipo de abordagem, de expectativa, até que em um determinado momento, Tomé então lhe indaga, lhe pergunta: mas mestre, qual será então a nossa senha? Como provar às criaturas que o nosso esforço está com Deus? Como é que vai ser, mestre, assim, o nosso sinal inegável, inquestionável de que estamos com Deus? Ou nós, na condição de discípulos, que estamos realmente contigo, que somos seus seguidores, como nos afirmaremos assim? E aí Jesus lhe responde, a ele e a todos nós, os que hoje ainda buscamos afirmar o nosso compromisso com Ele. Uma só lágrima que console e esclareça um coração atormentado vale mais do que um sinal imenso no céu, destinado tão somente a impressionar os miseráveis sentidos da criatura. Nós buscamos converter almas a Jesus com estandardes repletos de ouro e púrpura, com templos magníficos por nós construídos, que são legítimas expressões de arte, com exércitos enormes a marcharem. Nós julgávamos converter as almas a Jesus por esses modos, por aquilo que fere os sentidos, ou até por aquilo que fere o corpo, por aquilo que violenta consciências, por aquilo que impõe raciocínios e entendimentos sem a devida compreensão. Assim julgávamos os melhores meios para expandir o Evangelho no mundo. Ao passo que Jesus disse aqui a Tomé: uma lágrima que você chorar junto com o irmão, sentindo-lhe realmente a dor, partilhando-lhe realmente a cruz, abraçando-lhe realmente em suas dificuldades, é muito, Tomé, mas muito mais eloquente
do que todos os recursos, exércitos e poderes do mundo. Tomé, aqui talvez não compreendia ainda a magnitude dessa fala, mas certamente depois sim. Ele, Pedro, Paulo, Madalena, João, todos os outros, desprovidos de quaisquer recursos do mundo, sem contarem com o poderio de Roma, bélico ou político, sem contarem com toda a eloquência dos doutores da lei ou dos sábios de Atenas, sem contarem com nada desses elementos mais transitórios, mais efêmeros, mais humanos, mas profundamente imbuídos do elemento divino do amor, transformaram a história da humanidade, sem armas, sem fortunas, sem poderes, sem nada a não ser o próprio coração e a força da fé. Por quê? Porque mesmo diante de um algoz, afirmavam a ele o seu amor. Mesmo diante dos algozes mais renitentes, ofertavam-lhes a outra face, que não conheciam até então. Porque conheciam esses algozes, que face? Espada com espada, olho por olho, dente por dente. Como assim? Ante a espada, a cruz do sacrifício? Não conhecíamos isso. Ante a face da agressividade, a face da misericórdia? Quem são esses? Que loucura é essa? Mas foi essa a força do cristianismo, dos primeiros cristãos. Porque lembravam as palavras do Cristo a ecoar: como eu vos amei. Se nós a Ele ofertamos a face dolorosa da cruz e do martírio, da ingratidão e do esquecimento, Ele a nós nos ofertou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Estarei convosco até a consumação dos séculos. A minha paz vos dou, a minha paz vos deixo. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. É isso que Ele nos ofertou e nos tem ofertado, muito antes de despertarmos para algo retribuir. Era isso que ecoava naqueles corações, e é essa força que foi capaz de vencer o império. É essa força que foi capaz de gravar essas epopeias na história do mundo e dividir, inclusive, a história do mundo ao meio. Essa força do amor e da misericórdia. Uma lágrima chorada com o coração, às vezes sem palavras, pode, muitas vezes é, mais eloquente do que os mais belos sermões e discursos. Recordo-me, falamos dele aqui, Eurípides Barçanufo, um caso que está narrado na sua principal biografia, O Homem e a Missão, de Corina Novellino. Eurípides, nas reuniões mediúnicas que dirigia lá no grupo Esperança e Caridade, em Sacramento, certa feita passou a receber a visita de um espírito chamado Doceta, que era um espírito muito endurecido, muito agressivo, profundamente intelectualizado, donatista, melhor dizendo, falei Doceta, mas é donatista. E esse espírito comparecia reunião após reunião, com aquela postura de agressividade em relação ao Cristo, ao cristianismo, ao espiritismo, e Eurípides, sendo Eurípides, agindo como legítimo cristão que é desde os tempos do livro Ave Cristo, e até antes, porque está ele presente no livro Ave Cristo, o personagem Rufo, aquele que foi arrastado por um potro, martirizado em nome de Jesus. Ele sempre envolvendo o donatista em muito amor, não entrando pelas vias só do debate, pelo debate que pode se tornar puramente estéril, a esgrima intelectual, convidando o donatista a orar, envolvendo no amor, dizendo que vibraria pelo seu bem, e o donatista sempre muito ferrenho, muito agressivo, e assim decorreram 3 anos de conflito,
Quando um dia, após uma oração de Eurípides, cai esse espírito por meio do médium, de joelhos, em lágrimas. E ele diz: o seu amor me venceu. Não consigo mais te odiar. Ante o amor que me ofertas, ante o bem que me faz, mesmo diante da minha agressividade, venceste as minhas resistências. E se torna depois um amigo de Eurípides, até quando Eurípides sofre o processo em que foi acusado de exercício ilegal da medicina, e ele foi visitado por vários espíritos, né, que o amparavam, dizendo: estamos com Jesus, fique tranquilo, tudo há de dar certo. Mas o donatista aparece também, dizendo: pode deixar que eu vou dar um jeito em cada um desses que estão atrás de você, vou juntar os meus ali e vamos dar um jeito. E eu disse: não, meu irmão, você está agora do lado do amor, né? Vamos seguir confiantes em Jesus. Mas é interessante ver, né, como a força do amor, a força do bem, ela é indomável, ela é paciente, ela não é precipitada, apressada, ela sabe que às vezes, para vencer determinadas muralhas, determinadas fortalezas, demanda-se tempo. Mas uma consequência mesmo do amor é saber esperar. O amor espera. O amor já vibra em clima de eternidade, para ele o tempo passa assim com mais presteza. Esse é o amor que Deus tem tido para conosco, esse é o amor de Cristo para conosco, esse é o amor que triunfa sobre qualquer obstáculo, qualquer impedimento, no transcurso do tempo. O amor de uma Matilde, esperando por mais de 7 séculos o filho espiritual Gregório, no livro Ação e Reação. O amor do Cristo por nós, o amor de Quinto Varro, no livro Ave Cristo, pelo seu filho, o amor de Lívia Lentulus por Públio Lentulus, suportando 25 anos de injustiça, de silêncio no âmbito do lar. Essa é a força triunfante do amor. E é o que Jesus está dizendo para Tomé. Uma só lágrima que console, que esclareça, tem um poder que nenhum exército, que nenhum intelecto talvez terá. E prossegue: a nossa senha, Tomé, é a nossa própria exemplificação na humildade e no trabalho. Quando quiseres esclarecer o espírito de alguém, nunca lhe mostres que sabes alguma coisa. Sofre, porém, com as suas dores e colherás resultado. Então, se a gente quer realmente difundir a mensagem do Cristo para o mundo, não é chegar impondo ideias na arena do intelecto, querendo violentar consciências. Cria primeiro o vínculo coração a coração. Abre primeiro, pavimenta primeiro essa via de mão dupla, do contato, do afeto, do amor, da amizade, porque então por meio dessa via, o demais do Evangelho poderá fluir. E a criatura vai conhecendo Jesus então na sua vida, na convivência, paulatinamente. Um Jesus que ela vai aprendendo a admirar. Porque um Jesus traduzido na sua vida na forma daquela fé, daquela esperança, daquela confiança que você vai demonstrando. Ante os obstáculos da vida, ante as lutas, ante os desafios, é esse o Jesus que vai cativando as outras almas. O Jesus geralmente expresso sem palavras, o Jesus expresso no dia a dia, no cotidiano, dessas almas com as quais vamos convivendo e que já sabem refleti-lo, e esse amor sem medidas. Esse é o Jesus que consegue abrir as portas do corações. Esse é o Cristo que realmente penetra, não o que tantas vezes tentamos forçar sobre as criaturas. Um nome apenas, um simples rótulo, que em geral as afastou ainda mais, ou criou até resistências profundas a Jesus, que agora a gente precisa retificar. Quantos espíritos não comparecem hoje nas nossas reuniões mediúnicas dizendo: esse Cristo eu odeio, ou aprendi a odiar por conta dos cristãos, por conta daqueles que outrora, querendo me apresentá-lo, ou destruíram a minha família ou a minha vida, esse Cristo eu odeio. Mas aí está o nosso papel, mostrar que esse não é o Cristo. Resgatar o Cristo vivo, o Cristo amigo, o Cristo amor. Esse é o papel
de cada um de nós perante o Senhor. Então, antes de chegarmos mostrando conceitos, soltando, toda aquela ladainha de falas, de conceitos, etc., saibamos primeiro criar o vínculo do amor, da compreensão, do respeito, para que então Cristo, por meio da nossa vida, da nossa atuação diária, possa alcançar a outras vidas. A redenção consiste em amar intensamente. Se te interessas por um amigo, suporta os seus infortúnios e imperfeições. Anda em sua companhia nos dias amargos e dolorosos. O nosso sinal, a senha, aquilo por meio do qual o cristão será realmente reconhecido, é o do amor que eleva e santifica, porque só ele tem a luz que atravessa os grandes abismos. Só o amor consegue varar, atravessar os abismos que inteligência ou argumento nenhum poderá fazer. Como diz Jesus também nesse livro, há um outro discípulo, Tadeu, que também desejava uma conversão em massa, um processo ali de doutrinação em massa da parte de Jesus. Houve dele a seguinte orientação: a luz ilumina, a luz do amor, Tadeu, ilumina, dispensando os longos discursos. Só ela consegue vencer esses grandes abismos da indiferença, da resistência, do preconceito que talvez foi criado, mas que vai sendo mudado na medida em que se vê uma vida a refletir mais propriamente Jesus. E aí ele conclui: vai e não descreias, porque não triunfaremos no mundo somente pelo que fizermos, mas também pelo que deixarmos de fazer no âmbito das suas falsas grandezas. Essas falsas grandezas, no que diz respeito ao cristianismo, queremos crer, já deixamos para trás. Essa ilusão de que é a questão do número, é a questão do poder, é a questão da influência. Queremos crer que agora já entendemos que cristianismo vivo em nós represente acolhimento, compreensão e amor em movimento na forma da caridade. Tendo essa conversa com Jesus, passa-se o tempo. Naturalmente, Tomé fica muito impactado, mas ainda tinha ali algumas dúvidas. E essas dúvidas crescem com a prisão de Jesus e com a crucificação do Mestre. Ele, temeroso, com medo, foge como a maioria dos discípulos. Só João fica ali próximo à cruz. Mas, angustiado, ele volta. Ele queria pelo menos ver o Mestre nos minutos finais. Se mistura ali a multidão, encobre-se, começa a se aproximar-se da cruz entre as pessoas, quando de repente tem a sensação de que Jesus lhe olha diretamente nos olhos. Ele vê aquela cena e se comove, porque aqueles pés que tanto haviam caminhado, semeando bem, estavam agora marcados pelos cravos. Aquelas mãos que tanto haviam acariciado, curado e acolhido a tantos, eram agora 2 rosas rubras de sangue. E aquela fronte que havia albergado os pensamentos mais puros e luminosos do mundo, estava agora coroada de espinhos. Ele se emociona ante aquela cena, mas percebe que Jesus lhe olha com aquele mesmo olhar de serenidade, de confiança, de fé absoluta em Deus. Ele diz, nesses momentos finais, pelas vias do pensamento: Tomé, no Evangelho do Reino, o sinal do céu tem de ser o completo sacrifício de nós mesmos. Mais do que sinais exteriores, mais do que bandeiras, rótulos, números, símbolos, vestimentas, rituais, o sinal do céu na terra a expressar a presença do Cristo se dará em cada coração. E em especial nos corações que sabem renunciar pela causa do bem e pela causa do amor. Esse, Tomé, será o nosso sinal. Essa será a nossa senha e é por meio disso que seremos reconhecidos. Atendendo ao convite desse amor crescente, desse amor que não se mede, que não encontra medidas ou barreiras, do amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Assim, ou nisto, serão reconhecidos os meus discípulos. Que Jesus nos abençoe e nos ampare a todos e nos ajude a trilhar essa jornada de descoberta da magnitude do seu amor, para que cada vez mais o nosso coração possa comportá-lo e expressá-lo também ao mundo, ainda sofredor.
A todos, muita luz e muita paz.